Olá, caríssimos alunos. Vamos continuar nosso curso de Cálculo 1. Hoje nós vamos falar de uma regra super importante, um teorema muito fundamental no cálculo de derivadas, que se chama regra da cadeia. Eu vou começar explicando por que nós vamos tratar desse tema e o que é que ele vai nos ensinar. A regra da cadeia ela vai tratar de funções compostas, funções que não são exatamente uma função simples, que está simplesmente formulada como a função seno de x. Ela vai nos dar a derivada de seno de uma expressão envolvendo x. Ela não vai nos dar a derivada da raiz cúbica de x, ela vai dar a derivada da raiz cúbica de uma coisa que está dentro de x, digamos, raiz cúbica do logaritmo de x. Quando a gente mistura várias fórmulas para compor uma fórmula global, isso, o nome técnico em matemática, como vocês sabem, é composição de funções, é a função composta. E a regra de derivação de funções compostas ela é um pouco sutil, ela é um pouco surpreendente, ela não é aquela regra que a gente imaginaria logo de cara. Então, vou começar mostrando um exemplo para vocês do que tem de surpreendente aqui. Vou começar a analisar a função h de x igual seno de x ao quadrado. Lembre-se que quem está ao quadrado é o x. Se fosse a função seno que estivesse ao quadrado, eu teria colocado seno ao quadrado de x. Quem está elevado ao quadrado é o argumento. Então, se eu colocar ali no lugar do seno o ângulo de 30 graus, é 30 ao quadrado. É o ângulo que está elevado ao quadrado. Bom, a pergunta muito natural, quem que seria a derivada da função seno de x ao quadrado? Quanto que seria essa derivada no ponto x igual a zero? A primeira resposta que a gente tem quando está começando a estudar cálculo é que a derivada deve ser cosseno de x ao quadrado e a derivada no ponto zero é só substituir aqui x por zero e daria cosseno de zero, que é 1. Essas respostas estão erradas, não é assim, eu já vou mostrar por quê. Então, observem, aquilo que seria uma resposta muito natural, nós aprendemos que a derivada de seno é cosseno. Então, a derivada de seno x quadrado não deveria ser cosseno de x quadrado? Então, não é. E fica muito claro que não é quando vocês olharem a seguinte figura. Eu vou mostrar o gráfico do seno de x quadrado para vocês. Olha que bonitinho isso aqui. Essa função aqui é o gráfico de seno de x quadrado. Não vou entrar agora na discussão como é que eu fiz esse gráfico, por que ele é exatamente assim. Usei um aplicativo que faz gráfico, vocês têm acesso a montes deles na internet. Peguei um aplicativo e fiz o gráfico de seno de x ao quadrado. O que eu quero mostrar para vocês, que é importante olhar, é que a derivada na origem é zero. A função x seno de x quadrado, ela passa aqui pela origem, de modo que a derivada é zero, porque a reta tangente é horizontal. Lembram disso? A derivada da função num ponto é o coeficiente angular da reta tangente. Quando a reta tangente é horizontal, é porque a derivada é zero. Quando a derivada é zero, é porque a reta tangente é horizontal, já que a reta tangente tem como coeficiente angular a derivada. E a derivada zero quer dizer que o coeficiente angular é zero, a reta é horizontal. A função seno de x ao quadrado, ela, como o x ao quadrado fica positivo, quer para x positivo como para x negativo, ela é o que nós chamamos de uma função par. O gráfico do lado positivo é igualzinho ao gráfico do lado negativo, é refletido. E isso tem a ver com esse fenômeno que a função está passando aqui na origem de forma tangente horizontal. Então, a derivada da função seno de x ao quadrado na origem é zero. Não poderia ser, a derivada não poderia ser cosseno de x ao quadrado, que se fosse, quando eu calcularia a derivada da função no zero, daria 1. E eu estou vendo pelo gráfico que a derivada não pode ser 1, a derivada é zero. Então, a regra de derivação da função seno de x ao quadrado não é aquela óbvia de dizer cosseno de x ao quadrado. Tem alguma sutileza envolvida. Essa sutileza é a regra da cadeia. A regra da cadeia é que fornece a derivação de uma composição de funções. Seno de x ao quadrado é a composta de duas funções, da função seno com a função x ao quadrado. E quando eu tenho composta de funções, a derivação é feita pela regra da cadeia. Nesse primeiro momento, eu não vou fazer a demonstração formal, com todo o rigor do cálculo da regra da cadeia. Vou tentar mostrar para vocês como que ela funciona, como que nós usamos a regra da cadeia no nosso contexto, no nosso dia a dia. A regra da cadeia pode ser escrita assim.
a derivada da função composta é a derivada da primeira função, calculado sobre a segunda, vezes a derivada da segunda. Isso é bastante sutil, a gente tem que fazer com bastante cuidado os primeiros exemplos para entender o que está ocorrendo. Então, a derivada da composta é a derivada da primeira, mas calculado sobre a segunda, vezes a derivada da segunda. Então vamos voltar para o nosso exemplo e fazer todas as contas com todo cuidado. Então a função é seno de x². Ela é o resultado de uma composição, ela é a composta de duas funções, a seno de x e a x². Estou chamando então a função composta de seno de x² de h, chamando de f a função seno e chamando de g a função x2. Então, com essas notações, vejam bem, a função resultante é h, a função f é a seno e a função g é a x². Eu posso dizer que esta h é a f composta com a g. É a f que é seno, mas não seno de x, seno de g de x, que é o x². Então, a h é a seno de x². É a f composta com g, que tem uma notação clássica em matemática, que é f bolinha g. É o símbolo para a matemática, é uma bolinha. Bom, o que a regra da cadeia diz? Que a derivada vai ser a derivada da primeira na segunda vezes a derivada da segunda. Então vamos calcular esses ingredientes todos. Está aqui. A derivada da primeira, que é a primeira função, era seno, derivada é cosseno. A segunda função era x2, derivada 2x. A regra da cadeia diz que eu devo pegar a derivada da primeira, mas calculada sobre a segunda função, e multiplicar pela derivada da segunda. Então a derivada da primeira é cosseno, mas não vou escrever cosseno de x, porque é cosseno calculado na segunda. Olha a sutileza. Então eu escrevo cosseno de x², vezes agora a derivada da segunda, que é o 2x. E esta é a fórmula da derivada da função seno de x². Observe, claro, que na origem está dando zero, porque apareceu esse 2x. O que apareceu corrigindo aquele valor que eu disse há 5 minutos que estava errado? O valor errado, muito assim, inicial, que a gente sugeriria era que a derivada seria cosseno de x². Tem um 2x multiplicando. E é por conta disso que aconteceu de a galinha, a derivada da função no zero, ser zero. Sutil, não é? Então vamos fazer mais exemplos para que a gente concretize bem esta maneira de operar. E esta regra da cadeia ela aparece em muitas situações concretas. É muito comum nas aplicações do cálculo, nas aplicações reais, concretas, que as fórmulas que apareçam não sejam fórmulas simples. Aparecem sempre envolvendo vários aspectos das aplicações que nós estamos fazendo e com frequência muito grande, nos exemplos reais em que nós vamos aplicar o cálculo, as fórmulas que aparecem são de funções compostas, são de composições, são de mistura de várias fórmulas e a gente vai sempre precisar da regra da cadeia para fazer as derivações. Então, outro exemplo. x³ menos 1, tudo isso ao quadrado. Peguei esse exemplo de propósito porque eu vou fazer usando a regra da cadeia e em seguida eu vou conferir o resultado elevando ao quadrado e derivando. Porque um jeito de calcular a derivada, que a gente sabe que está certo e que é bem básico, é bem simples, seria elevar ao quadrado e fazer a derivação como polinômio. Eu vou deixar isso para fazer no fim como uma conferência se a gente fez direitinho pela regra da cadeia. O que a regra da cadeia vai me dizer nesse caso? Que eu tenho que enxergar aqui uma composição de funções. Isso é sempre sutil de fazer. Como é que eu enxergo aqui uma composição de funções? Vamos olhar com carinho? É a composição das seguintes duas funções. Tem uma função que é elevar ao quadrado, que eu chamo de f. Está aqui a função f elevar ao quadrado. E tem uma outra função, que está representando a base, que é o x3 menos 1. O que é essa h? Essa h é elevar ao quadrado a base x3 menos 1. Portanto, eu posso enxergar aqui a composição da função f com g. Entenda a f como elevar ao quadrado. Então, eu estou elevando ao quadrado a função g, que é a função x3 menos 1. Perceberam como é que eu enxergo uma composição ali? A f é elevar ao quadrado.
Eu estou elevando ao quadrado x3 menos 1. Então eu estou compondo o elevar ao quadrado com o x3 menos 1. É sutil, mas a gente vai dominar essa técnica. Tá? A derivada da f é 2x, a derivada da g é 3x2, né? X ao cubo, abaixo o expoente, 3x2, diminui uma unidade, derivada da constante 0. Então, pela regra da cadeia, eu deveria fazer o quê? A derivada da f, derivada da cadeia, derivada da f na g, vezes a g', lembra? Então, a derivada da f é 2x, da g é 3x2, regra da cadeia, derivada da composta é derivada da f, que é f', mas não calculada em x, em g. G é o x3 menos 1. Então fica 2 vezes x3 menos 1. Isso é a derivada da f, que é a 2x, calculada na g, que é o x3 menos 1. Vezes a derivada da g, que é o 3x2. Eu posso fazer a distributiva toda ali, né, jogar esse 2 para dentro do parênteses, o 3x2, e eu obtenho 6x à quinta menos 6x2. Jogo o 2, jogo o 3x2, aqui fica 2 com 3, 6, x3, x2, x à quinta. E menos esse 2 com o 3x2 fica menos 6x2. Então, esta é a derivada desta função. Para conferir, eu vou fazer agora de um jeito que seria o jeito sem regra da cadeia, o jeito direto. Vamos pegar x3 menos 1 ao quadrado, que é a fórmula da nossa h. Usa a regra de elevar ao quadrado, lembra? Quadrado da soma. Quadrado do primeiro menos, porque aqui é menos o duplo produto, e o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, o quadrado de x3 é x6, menos o duplo produto, menos 2x3, e quadrado do segundo mais 1. E se eu derivar essa pela regra de polinômios, abaixo o 6, 6x à quinta, abaixo o 3, menos 6x2, e o 1, derivada a zero. Isso ajuda a perceber que a regra da cadeia está certa, né? Esse é o jeito mesmo de fazer a derivação e ela nos dá a resposta correta. Usar a regra da cadeia, como eu fiz nesses dois exemplos, escrevendo a f, escrevendo a g, dá muito trabalho. Nos primeiros exemplos, eu fiz assim, e quando vocês estiverem começando a treinar a regra da cadeia, se tiverem dúvida, é uma boa estratégia escrever direitinho a composição, identificar a f e a g da composta. Mas o nosso objetivo é que você adquira uma certa habilidade de trabalhar com a regra da cadeia, que você não fique dependente de escrever explicitamente quem é a f e quem é a g da composta, e você adquira um procedimento mais automatizado de fazer a derivada. Então eu vou tentar caminhar para essa direção agora, tentando agilizar o procedimento. Vamos ver se nos próximos exemplos isso fica bem claro para vocês. Pegar a função ln de cosseno de x. Agora eu misturei ln de cosseno. Tomei o x no intervalo 0 π sobre 2, primeiro quadrante, para garantir que o cosseno é positivo e que a função está bem definida. Porque eu estou interessado na formulação da regra da cadeia. Não quero ter problemas de condição de existência. Então, com x entre 0 e π sobre 2, o cosseno é positivo, o logaritmo existe, está tudo sob controle. Sem escrever todos os detalhes de quem é a f, quem é a g, da composição de funções, mas pensando nisso, o que isso aqui é? Isso é a composta de duas funções. Eu misturei duas fórmulas, logaritmo e cosseno. Quem vem primeiro, quem vem depois? É o logaritmo do cosseno. O que a regra da cadeia diz? Que a derivada da composta é a derivada da primeira calculado na segunda. Então é a derivada do logaritmo, mas não 1 sobre x. A derivada do logaritmo é 1 sobre x, lembra? Mas eu não vou escrever 1 sobre x, porque é a derivada do logaritmo, a derivada da primeira, calculada na segunda, vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada da segunda? A derivada do cosseno menos seno. Então vamos ver se a gente consegue escrever a fórmula direto. Derivada da primeira calculada na segunda, então derivada do logaritmo é 1 sobre x, mas calculado no cosseno. 1 sobre o cosseno, vezes a derivada da segunda, derivada do cosseno, que é menos seno. E claro, bom, esse menos vem aqui para cima, fica menos seno sobre cosseno sobre cosseno é tangente, resposta menos tangente. Vocês perceberam como isso é sutil? Mas treinando a gente vai adquirir essa habilidade de fazer isso assim sempre diretamente. Tá?
Vamos fazer mais exemplos para deixar isso bem treinadinho. Que eu vou tentar fazer rapidinho o exemplo e comparar duas situações interessantes. Vou fazer primeiro seno ao cubo de x. Lembrando que se está escrito seno ao cubo de x, isso é uma maneira compacta de escrever seno de x ao cubo. Então, quem são as duas funções que estão jogando o jogo aí da composta? Eu estou compondo quem com quem? Eu estou elevando ao cubo. Esta é a primeira operação, eu estou elevando ao cubo. Elevando ao cubo quem? Estou elevando ao cubo a função seno. Então é a função seno que eu elevei ao cubo. Derivação pela regra da cadeia. Derivada da primeira. Quem é a primeira? É elevar ao cubo. Quem é a derivada da primeira? 3x2. Mas eu não calculo em x, eu calculo em seno. E vezes a derivada da segunda. Quem é a segunda? O seno. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Então, 3x2 cosseno. Estou insistindo que vocês têm que caminhar numa direção de adquirir uma habilidade de fazer isso na prática rapidamente. Vamos ver. Como é que eu derivo então seno ao cubo de x? Derivada do cubo, abaixo o 3, uma unidade a menos no expoente, 3 seno ao quadrado, vezes a derivada do que está aqui embaixo, que é a derivada do seno que dá o cosseno. E compare que isso é diferente de seno de x ao cubo. Seno de x ao cubo, quem está ao cubo não é o seno, é o x. Então agora inverteu a composição. Agora quem é a primeira função? Então vamos tentar olhar a composição dessas duas funções. No primeiro caso eu tinha elevação ao cubo calculada em seno. Agora eu tenho seno da elevação ao cubo. Então como é que eu escrevo a derivada agora? Derivada da primeira. Quem é a primeira? É o seno, porque isso é seno da elevação ao cubo. Então, derivada da primeira seno é cosseno, calculada na segunda. Então, começa com o cosseno de x ao cubo. E a derivada da segunda? A derivada da segunda é o x3, a elevação ao cubo, 3x2. Esse slide é fundamental, meus caros. Vocês têm que treinar essa operação até ter esta habilidade de fazer essa conta bem rapidamente, de não ter que ficar escrevendo a f e a g da composta, mas eu insisto. No começo, se você se sentir inseguro, faça isso até adquirir essa habilidade. Mas com o treino, você vai ser capaz de fazer isso diretamente como eu fiz agora. É importantíssimo entender como que isso aqui funcionou, hein? Bonitinho, né? Raiz quadrada de x3 mais 1. Vamos ver se agora a gente já consegue fazer assim, de pronto. Composição de que operações? É a raiz quadrada de uma fórmula que tem x ao cubo. Então, como é que vai ser a derivada? É a derivada da raiz vezes a derivada do que está dentro. A derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz, regra de derivação de raiz quadrada. Então, a derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz, mas não raiz de x, raiz do x3 mais 1, vezes a derivada do x3 mais 1. 1 sobre 2 vezes a raiz, então, derivada da raiz, 1 sobre 2 vezes a raiz da fórmula que está aqui, vezes a derivada da fórmula que está aqui, que é o 3x2. Está fazendo sentido? Se vocês se sentirem um pouco confusos com essa fórmula no começo, é natural. Todos nós nos sentimos na primeira vez que estudamos a regra da cadeia. Mas treinando, vocês vão adquirir essa habilidade de fazer isso rapidamente. E claro, a gente acaba sempre misturando, né, dando uma resposta bem compacta no final. Lembra que eu comecei com o exemplo de seno de x ao quadrado? E nós vimos que a derivada primeira, regra da cadeia, derivada do seno é cosseno de x quadrado vezes a derivada do que está dentro, que é 2x. Normal. E a segunda derivada? Dá para calcular a segunda derivada? Sim, é só derivar a primeira. E agora como é que eu calculo então a segunda derivada? Aqui é uma mistura de duas regras. Regra do produto, porque eu tenho x e cosseno de x ao quadrado. Tem variável x em dois pedaços. Então aqui entra a regra do produto. E entra a regra da cadeia, porque o cosseno não é cosseno de x. Se fosse 2x cosseno de x, era só a regra do produto. Como é 2x cosseno de x ao quadrado, é a regra do produto e a regra da cadeia misturadas. Vamos escrever?
derivando pela regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo. Lembra? Derivada do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro pela derivada do segundo. Então, derivada do primeiro, que é 2x, que dá 2, vezes o segundo, que é cosseno de x quadrado. Ok? Mais. Primeiro agora fica fixo, 2x, derivada do segundo. Derivada do segundo é a derivada do cosseno de x quadrado. Regra da cadeia. Derivada do cosseno menos seno de x quadrado. Porque é a derivada da primeira calculada na segunda. Vezes a derivada da segunda, parece um 2x aqui. E aí, simplificando essa fórmula, a derivada segunda dessa função é 2 cosseno de x ao quadrado menos 2x com 2x dá 4x2, seno de x ao quadrado, e o menos veio aqui para frente. Esta aula, turma, é uma aula um pouco técnica, mas ela é fundamental. É importantíssimo que vocês adquiram o domínio desta técnica de derivação. Nas próximas aulas, em muitos dos exercícios, as funções que aparecerão serão compostas e nós usaremos a regra da cadeia. É um pouco sutil, mas vocês, é claro, fazendo os exercícios que estão nas nossas tarefas, vocês vão adquirir essa habilidade. Tá ok?